é dia do terceiro episódio da série O Tarô na História, na qual eu trago um arcano maior pra gente comparar com um personagem histórico, tá? E nesse terceiro episódio nós estamos na carta número 2, que é a carta da Suma Sacerdotisa, ou a carta da Sacerdotisa, ou a carta da Papisa. Depende do baralho, cada um dá um desses três nomes, tá? E, primeiro, foi difícil, porque a história não é bacana com as mulheres, não tem muito relato de personagens mulheres, ainda mais da personagem que eu precisava para representar essa carta. Essa carta aqui é uma carta fria, é uma carta que ela não fala daquela mulher romântica de amor, ela fala de estudo. A Suma Sacerdotisa, ela busca tanto o autoconhecimento, a espiritualidade, como ela também busca o conhecimento de forma geral. Ela olha para dentro e ela olha para diferentes ramos do conhecimento. Ela traz um papiro demonstrando todo o seu potencial de estudo. E ela, ao mesmo tempo, ela é reclusa, ela é misteriosa, porque ela está preocupada com as questões interiores, tá? E quem na história resolveu retratar a mulher, ainda mais mulher que não era casada? Não tem, foi muito complicado, mas missão dada é missão cumprida e eu não consegui apenas uma mulher pra gente falar hoje, como duas mulheres, bem no estilo sinistro, bem no estilo nerd, do bem, que essa carta representa. Essa carta que é a carta preferida da minha professora de tarô, sempre vou lembrar dela, da Dani Lobo, uma carta que representa o próprio oráculo, porque ela traz essa sabedoria interna e externa. Então, para começo de conversa, vamos à primeira, que é a própria Papisa. Essa carta, ela eternizou a figura de uma lenda chamada Papisa Joana. A Papisa Joana teria existido lá no século IX e ela teria ocupado o Vaticano, ela teria sido papa, enganando todo mundo como se homem fosse. Entre o papado de Leão IV e Bento III, teria existido aí 2 ou 3 anos de Papisa Joana, aí no meio enganando todo mundo. E nessa lenda da Papisa Joana existem duas vertentes de como ela teria sido descoberta. A primeira diz que ela enganou todo mundo, virou papa, aí lá ela virou amante de um dos soldados da guarda suíça e teria engravidado. Essa é a lenda número 1. A lenda número 2 é que ela era uma mulher que se envolveu com um monge e acabou entrando num monastério, né? Lá ela se deu conta tão grande da espiritualidade, ela era tão inteligente que ela acabou sendo eleita papa. Claro que se fingindo de homem. Aí lá ela, para variar, estaria grávida e teria entrado em trabalho de parto durante uma procissão. Eu sei que, lenda ou não, tendo existido Papisa Joana ou não, tendo esta mulher enganado todo o Vaticano durante 2 ou 3 anos ou não, a verdade é que de fato existe um decreto romano proibindo que se toque no nome da Papisa Joana entre os papas que já foram ocupantes do cargo. Ou seja, talvez aí nesse mato tenha coelho, mas o meu papel aqui é sempre trazer um personagem real para vocês. Para isso, eu precisei contar com a ajuda de uma amiga minha historiadora, da Bárbara, e chegamos ao nome de Hipátia. Essa foi sinistra, essa é incontroversa, essa mulher existiu. Hipátia foi nada mais, nada menos do que a primeira mulher matemática que se tem registro. Hipátia existiu no século IV. Ela foi filósofa, matemática, ela estudou astronomia, ela era filha de filósofo Theon, o pai dela, Theon, e ela superou o pai, ela virou diretora da Academia de Alexandria. E ela, não satisfeita com tudo isso, durante uma época da sua vida, ainda foi para Atenas para estudar numa escola neoplatônica, onde teria aprimorado seus conhecimentos de álgebra, de geometria, enfim. A mulher era sinistra. Existem várias cartas dela com os seus alunos, porque ela tinha alunos, falando sobre o desenvolvimento de astrolábio, de hidrômetro e de higroscópio, que eu não sabia o que era, mas parece que é um material que absorve água, tá? Ou seja, essa mulher, ela era sinistra. Já naquela época, olha o desenvolvimento matemático que a mulher tinha. E o mais bacana é que dizem
que ela não casou e ela falava que ela não tinha casado porque o casamento dela era com a verdade, ou seja, era com a busca da verdade. Ela era super esclarecida, super nerd no melhor sentido da palavra, e eu trouxe para vocês verem o provável rosto de Hipátia. Olha só. Essa daqui. Então, fiquem vocês com a personagem de Hipátia, que infelizmente teve um fim trágico. Imagina uma mulher estudiosa naquela época, lá no século IV, onde ainda estava acontecendo aquele conflito entre os cristãos e os pagãos. Ela estava mais preocupada em estudar, não estava nem aí para esse conflito. Ela, inclusive, era professora tanto de cristãos como de pagãos, mas ela teria tido uma treta sobre o cálculo da Semana Santa com um líder cristão. O líder disse que a Semana Santa cairia numa data. Hipátia, com seus estudos astronômicos, discordou, disse que não cairia. A partir daí, a mulher foi perseguida. Não se sabe se ela foi esfolada viva ou se deceparam os seus membros. Sabe-se que o fim foi trágico. Imagina, né? Uma mulher estudiosa, solteira naquela época, tão bem sucedida, diretora da Academia de Alexandria e, tipo assim, mais dona de si mesma do que qualquer um. Inclusive, dizem que talvez Hipátia tenha sido a maior matemática da sua época. Pois é. Então, terminamos hoje o episódio que tratou da carta da Suma Sacerdotisa com a lenda da papisa Joana, que é a própria carta, e também com a figura da matemática Hipátia, primeira mulher matemática que se tem registro. Um beijo e até semana que vem com a próxima lâmina.